Hoje vamos analisar o episódio 13, né, de Solo Leveling da segunda temporada, o episódio final aí dessa temporada, né, que trouxe ali uma conclusão totalmente emocionante para o arco, né, das formigas, mas também apresentou diferenças significativas em relação ao material original. Vamos analisar esses detalhes dessa adaptação e as escolhas feitas ali pelo estúdio. A primeira adaptação foi a questão da extração da sombra do Healer, né? Logo de cara ali na primeira tentativa o Ji-hoon consegue, o que tornou o momento ali mais direto e impactante, né? No mangá, no entanto, né, ele precisava ter ali 3 tentativas, ou seja, as 2 primeiras acabam falhando e ele só consegue na terceira, o que adicionou ali também uma tensão maior e reforça a dificuldade da extração, né? Essa mudança acelerou o ritmo do episódio, tornando o processo ali mais dinâmico, ou seja, por mais que o Ji-hoon ele possa extrair a sombra, né, daquela pessoa, também há a questão dele não conseguir, ou seja, por mais que a sombra seja difícil de extrair, às vezes a sombra também não quer ser invocada, então tem muito disso também, né? No anime não se fala muito, mas que nem no caso do Healer, ele não queria virar sombra, então as 2 primeiras tentativas acabou falhando, né? Na terceira, tenta ajudar aí um pouquinho, né? Eu só vou extrair a sua sombra para você poder salvar uma pessoa. Aí ele acabou aceitando e deixou ser extraído. Então essa questão, né, ela não é muito falada no anime, você não vê muito disso, mas esse é o ponto forte, né? A sombra também tem ali uma consciência, né? Se quer ou não ser invocada. A fuga da Ilha Jeju, né? A cena em que os caçadores tentam fugir no helicóptero também ela foi modificada, né? A adaptação foi muito bem feita, né? No anime vemos ali as formigas atacando a aeronave antes que o Ji-hoon venha intervir para garantir a sua segurança. Mudou um pouco o contexto, né? No mangá, o Ji-hoon ele utiliza o Kaizel, né? E acaba voando na frente antes do helicóptero para atrair todas aquelas formigas, né? Totalmente puxando o agro para que eles pudessem fugir em segurança, né? Essa diferença alterou um pouco a dinâmica da cena, mas mesmo assim a cena se mantém com aquele impacto muito forte, né? Com a presença de Ji-woo. No anime a gente não viu ali a ausência do presidente, né, da Associação de Caçadores Americanas, né? Essa cena ela foi deletada, né? No mangá, essa cena é importante, né? Porque ela envolve ali David Brennan, presidente da Associação de Caçadores dos Estados Unidos. No anime, essa cena ela foi omitida, né? O que indica que essa introdução ela vai ser ali adiada para a terceira temporada. Ou seja, todas as cenas que fazem parte da terceira temporada, eles tiraram desse contexto geral do anime e colocaram para a próxima temporada, né? Para não ter muita bagunça, que eles quiseram só enfatizar mesmo a questão ali da batalha da Ilha Jeju e também da fuga, né? A adaptação da cena da extração de Bero foi um dos pontos mais altos ali do episódio, né? A animação ela conseguiu transmitir ali a grandiosidade do momento, né? Com aqueles efeitos visuais intensos, uma trilha sonora que reforçou a imponência do renascimento de Bero. No entanto, a sombra de Bero, ela poderia, na minha opinião, ter recebido um tratamento visual ainda mais detalhado, para se destacar ainda mais, né? Ou seja, eles não quiseram mexer muito, né? Mas poderiam ter colocado ali a sombra um pouco mais agressiva, né? Tentar buscar essa aparência ali do Mauá, né? Então ficava muito mais imponente. Mas ficou uma adaptação muito boa. Algumas cenas que o estúdio acabou deletando por simplesmente falar que ela não fazia um contexto, né, no anime, mas é uma cena que gerava uma informação importante na questão de liderança, né. A extração da sombra da rainha formiga, ela foi removida, né, então essa questão quando o Ji-hoon sumona ela, acaba dando interferência ali no comando das outras formigas, né, ou seja, só pode ter um general, então o Ji-hoon acaba ali removendo a sombra da rainha e dissolvendo-a, né. Então essa cena não é mostrada. O soldado das sombras de Ji-hoon recolhendo cristais mágicos também, a cena ela acabou sendo cortada ali do anime, então não teve. No mangá, o Ji-hoon ele ordena que Bero derrote as 4.000 formigas restantes, mas no anime outros caçadores também participam desse combate.
Essa mudança, ela deu mais destaque aos caçadores, tornando a cena mais equilibrada. Ou seja, foi uma adaptação muito boa, porque ele trocou um pouquinho a fala do Bero e deu mais importância aos caçadores. Não que todos os caçadores não tenham participado. Sim, nos navios eles acabaram ali atacando as formigas, mas a fala do Jin-Woo foi assim: "Você consegue eliminar essas 4.000 formigas?" E lá não, né, no mangá ele fala: "Eu quero que você derrote". Simplesmente isso e o Battle sai destruindo tudo, né, ele acaba derrotando quase todas as formigas. Então mudou um pouquinho, mas ficou muito legal a adaptação. A introdução de Thomas Andre assistindo a batalha, né, de Jin-Woo na Ilha das Formigas também foi cortada, né, provavelmente ela vai ser incrementada ali na terceira temporada. Mas era um ponto importante, né, eles acabaram modificando tudo isso. No anime a gente vê que tem uma cena do Monarca das Feras que ele acaba falando sutilmente do Monarca dos Insetos, né? Que ela não gostaria de ver aquilo, né? Do que tá acontecendo ali, os insetos mortos, né? Mas no mangá foi um pouquinho mais além, né? Ele cita o nome dela, né? Querechá, a monarca dos insetos, que ela não ficaria satisfeita com tudo aquilo que aconteceu. Ou seja, né? Teve uma reestruturação narrativa, né? Então provavelmente isso aconteceu no episódio todo, removendo todas as partes que possivelmente dava a entender ali para a terceira temporada e tiraram, né, desse episódio. Agora também a gente tem uma cena ali no memorial, né, no mangá, aquela cena do memorial, ela tem uma cena exclusiva, né, muito diferente do que aconteceu no anime, né. A gente vê que Jin-Woo e Cha-Ren, eles trocam olhares, né, no mangá. No anime, o que que aconteceu? Eles não fizeram isso, eles apenas colocaram ali a Cha-Ren olhando para Jin-Woo, né, tornando a cena muito mais sutil, né. Eu achei que a cena do mangá era muito mais impactante, porque tem um contraste, né, cara, tem uma troca de olhar, tem algo no ar que tá acontecendo ali, e o Jin-Woo fica meio: "Hã, o que que tá acontecendo? Não tô entendendo". Mas a gente vê que a Cha-Ren tá gostando dele, né, então essa cena, né, esse contraste entre os dois, pra quem tá de fora, consegue entender rapidamente o que que tá acontecendo. Nem precisa de legenda, nem precisa de fala, né, ali dá a entender que ela gosta dele e ele não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, mas ele tem ali mais ou menos a sensibilidade do que pode estar acontecendo, né. Então ali no cerimonial mais ou menos, né, teve a contagem de caçadores que participaram, né, ali efetivamente da raid, 4.801 caçadores, né, com aproximadamente ali 100 mortes, o que demonstra a brutalidade e o nível dos desafios daquela raid, né. E o número reforça o impacto da batalha, a necessidade foi exclusiva da intervenção de Jin-Woo, que garantiu a sobrevivência de muitas outras vidas não fossem perdidas, né? Basicamente, a maior raid sangrenta que teve em todos os tempos, né? Essa foi a maior delas, né? Teve ali 100 mortes entre civis e caçadores, né? Então, algumas cenas adicionais ali da cerimônia, elas foram vetadas, né? Por quê? Porque elas fazem parte agora da terceira temporada, ou seja, a apresentação de Adam White ali no estacionamento do cerimonial, né? Ela foi cortada. E também de Michael Corno ali apresentando a senhorita Selner. Elas foram totalmente vetadas. Para você que não lembra, a senhora Selner é aquela pessoa que consegue ver e aumentar o nível ali dos caçadores, dependendo 30, 40, 50 ou até mesmo 60%, dependendo da ocasião especial, né? Mas a gente vê que no mangá, né, tem uma cena exclusiva lá. Vamos ver como é que vai ser essa adaptação dessa cena. A senhorita Selner, ela vai dar uma demonstração para o Jin-Woo de seu poder, né? E ao ler a mente de Jin-Woo, ela vê que ele é um rei, né? Que ele não tem limites para o seu crescimento, é um crescimento espontâneo, né? Ele não tem barreiras, né? E essa cena também, ela foi removida, né? Ou seja, era uma das cenas épicas, mas ficou para a terceira temporada. Vou fazer o quê, né? Mas vamos aguardar para ver como é que vai ser essa cena. Essa cena ela é muito importante, né? Uma cena vetada ali do anime, cara, que foi modificada. Puta, cara, eu falo, o estúdio também, de vez em quando dá umas rameladas, cara. Que, pô, cara, tem cena que, cara, tem que não pode mexer. Sabe aquela cena que você não pode mexer? É essa cena. Cara, é uma cena tão simples, mas tão intensa e legal, o cara vai e modifica. Por quê? A cena basicamente é de um preso no trânsito, porque ele acabou ficando um preso que apareceu um portal de raid na frente, né? E o presidente da associação acaba ligando para ele informando isso. Então ele fala: "Ah, eu vou lá fechar a raid". Ele vai nessa direção do portal, chega lá,
tem um agente, né? E o agente acaba conversando com ele, algo tranquilo, bem sutil, ele acaba adentrando a Hyde. Cara, acabou a cena. A cena é só aquilo, mas no mangá, não, cara. A gente vê que após o Jin-Woo chegar ali próximo do portal, mesmo sabendo quem é o Jin-Woo, né, que é um caçador de ranking S, o agente pergunta se ele tem autorização, né? Então, você tem autorização, você não vai poder entrar aqui na raid, cara. Você não pode ignorar o processo. Então tem todo um processo para a raid ser liberada para os caçadores, né? Então o agente acaba falando isso para ele. Aí ele fala, ó, como assim, cara, eu não tenho autorização? Você sabe quem eu sou? Calma aí que eu vou buscar a tua autorização. Aí o Jin-Woo pega e liga pro presidente e passa o telefone, né, pro agente. Aqui, ó, toma a tua autorização, fala com ele aí. Então essa cena era muito legal, cara, muito interessante, só que os caras simplificaram a cena. A cena é muito mais interessante do outro jeito, cara, porque depois que o Jin-Woo entra no portal, o agente ainda acaba falando, eu espero que tropece e caia, tá ligado? De cara no chão, meio que tipo, fala resmungando, tá ligado? E o que que acontece? O portal transforma de B para um portal de ranking A, né? Ele acaba ficando vermelho e agora de um levar mocota para fazer, né? A cena de Cha-Hae, né, saindo ali do helicóptero, hospitalizada, indo direto pro hospital inconsciente, né? Essa cena teve um tom mais dramático e deu destaque ali ao seu estado de saúde, mas no mangá não foi assim, simplesmente depois que ela sai da Eliju, que ela chega na base ali, né, ela acaba acordando e se perguntando aonde está ao lado do presidente da associação, ou seja, a cena teve uma adaptação muito boa, cara, teve essa variação de hospital, mas ficou muito boa, porque deu ali um tom mais dramático, né, chamou mais a atenção, né, que o estado dela realmente foi crítico. Então também a gente teve meio que cortada a cena da introdução do Jin-Woo conversando com o presidente sobre a guild dele, né? A guild que ele vai criar, a Rajin, né? Toda a construção também foi cortada, ficou lá para a terceira temporada. E também ali, né, o teste de força que Jin-Woo vai fazer com Cha-Hae, que ela vai ter que lutar com Igris e Bero, né? Essa cena vai ficar ali pro comecinho da primeira temporada, com certeza. Primeiro e segundo episódio já vai ser isso de cara, né? Provavelmente o estúdio decidiu, né, tomar essa decisão para permitir um desenvolvimento mais aprofundado desses eventos. Por isso, ele acabou removendo todas essas cenas da terceira temporada desse último episódio, né? Uma conclusão geral, né, o final do episódio 13 ali teve uma adaptação que, embora fiel em vários pontos, em outros pontos deixou muito a desejar, né? Fez escolhas ousadas, né, para manter o ritmo da trama, né? A adaptação foi bem sucedida, né? Criou um ritmo envolvente, mas também nos faz ansiar por uma profundidade maior, né, nas próximas temporadas, ou seja, melhor adaptação. Não adianta você fazer meia boca, porque você vai reclamar, que nem um episódio ali que o Jin-Woo chorou, todo mundo reclamou, mas foi muito bom aquele episódio, que deu profundidade ao personagem. Só que o pessoal não quer isso, o pessoal quer porradaria, mas tem as partes boas, a introdução do personagem. E é isso que a gente espera nessa terceira temporada, né? Coisas que venham do manhwa e do light novel e que façam uma boa adaptação, né? Uma conexão muito mais interativa e fiel às duas adaptações, né? Tanto o manhwa quanto o light novel, né? E assim a gente conclui o episódio final, né, de Solo Leveling da segunda temporada, o episódio 13, que foi simplesmente ótimo. Ele não foi épico e nem fantástico, foi ótimo, né? Porque teve algumas adaptações ali no meio que ficaram faltando, mas foi muito bom. Questão de animação ficou perfeito, né, cara? Apareceu algumas cenas nada a ver ali, né, como o fiofó, né, do Jin-Woo em uma cena, mas, cara, tirando aquilo, deixa pra lá, né? Mas antes de encerrar, não se esqueça de ficar ligado nos próximos vídeos que a gente vai trazer mais notícias, curiosidades, informações imperdíveis sobre filmes, séries, animes e outras novidades do universo nerd, né? Eu vou ficando por aqui. Até mais.